Hoje você irá assistir a 29 vídeos que tentaram apagar da internet. Eu duvido que você tenha coragem de assistir até o final. E se você quiser mais vídeos longos assim aqui no canal, deixa o seu like e aproveita para comentar se você gostou da ideia. O Sol. O som de não um, mas sim vários helicópteros militares chamaram a atenção da população que morava ao redor do Observatório Solar, que fica no Novo México, lá nos Estados Unidos. Diversas caminhonetes e carros do FBI chegaram rapidamente ao local, cheio de policiais armados que cercaram e guardaram todo o lugar enquanto outras pessoas evacuavam a área. Isso assustou a todos que presenciaram as cenas, já que ninguém sabia o que estava se passando por ali, por uma completa falta de informação. Por isso, todos esperavam pelo pior, de que tinha ocorrido algo muito grave no local, e daí se iniciou as teorias da conspiração. Muitos acreditaram que os funcionários desse observatório, que tem como única função estudar o nosso Sol, acabaram gravando algo que não deveriam, e por isso foram todos interrogados e intimados pelos outros oficiais do alto escalão. Existe um vídeo na internet que muitos clamam estar relacionado com esse incidente e que de fato dá motivos para a operação. Essas imagens mostram um objeto negro em formato esférico que aparentemente está sugando algo do Sol. Esse objeto ficou ali, parado, sugando essa energia do Sol por mais de 80 horas seguidas. E quando saiu, causou uma perturbação solar que durou 8 horas, de acordo com a pessoa que publicou o vídeo. E isso não é o mais impressionante, já que se você for comparar o seu tamanho perante ao Sol, chegamos à conclusão de que essa suposta nave é imensamente grande. Depois de toda a perturbação causada pela mídia, os oficiais logo foram a entrevistas e disseram que esse comportamento era completamente normal ao nosso Sol, só que isso nunca tinha sido gravado antes. Traje invisível. Esse é um vídeo bem antigo, de qualidade e origem duvidosa, mas provavelmente japonês, e ele é feito como uma espécie de propaganda que aparentemente tenta vender esse traje maluco aí, cheio dessas coisinhas brilhantes que a princípio parecem ser apenas enfeites. Porém, nos é revelado que tudo aquilo ali serve não só para camuflar um soldado, como também o deixar completamente invisível, pelo menos aos olhos da câmera. A maioria acredita que essa tecnologia foi inventada pelos japoneses, que tentaram vender aos Estados Unidos e que provavelmente conseguiram, e que hoje já possuem equipamentos bem melhores do que esses por conta do avanço tecnológico. Já eu acredito que provavelmente tudo não se passa de uma grande trollagem da televisão japonesa, que passou esse vídeo aí em um dos seus diversos programas nacionais, mostrando as habilidades de edição de vídeo de um dos seus melhores editores. Porque se eles ou os Estados Unidos tivessem uma tecnologia tão poderosa assim, com toda certeza eles já estariam em posse de muito mais poder do que eles possuem hoje. Mas isso aí é a minha opinião sobre o caso, e eu quero que você me conte qual é a sua aí nos comentários. Escondido na floresta. Esse vídeo foi gravado na Pensilvânia, quando um homem saiu em uma expedição junto a alguns dos seus melhores amigos, e como toda expedição, eles gostariam de entrar o mais longe possível na floresta e arrumar um acampamento, passando uma noite tranquila por ali. Porém, no final daquele dia, eles apareceram na cidade, contando à polícia, já bem assustados, que viram uma coisa muito estranha na escuridão da noite naquele bosque. Eles até mesmo tinham uma gravação para provar que não estavam ficando loucos, e é essa gravação que vocês estão prestes a ver. Primeiro, aparece apenas um bosque bem úmido, típico de filme de terror, e nada acontece de primeiro momento, porque provavelmente ele só estava filmando o local por achar que ele era bonito, então ele pausou a gravação. Com o seu retorno, nós vemos isso, um lugar todo escuro com algo brilhando mais à frente. E aproximando com a câmera, podemos ver que esse algo não parece ser muito bonito e nem muito agradável de se ver durante a noite no meio de uma floresta.
Alguns dizem que os amigos filmaram o tão temido pé grande, já que a criatura humanoide parece ter mesmo um tamanho anormal, tendo em vista os movimentos que ela faz perto das árvores para desviar delas. Já outros afirmam que eles provavelmente filmaram um alienígena que estava só de passagem pelo local e infelizmente foi filmado, e por isso saiu correndo dos turistas que estavam ali, que estragaram a sua visita ao lugar. Mas me diz você, o que você acha que foi aquilo? Um pé grande, um alienígena ou alguma coisa ainda mais cabulosa do que isso? Embaixo da ponte, turistas estavam passeando pela cidade de Kiev, na Ucrânia, quando viram algo muito estranho embaixo de uma ponte. E de acordo com essas pessoas, depois de algumas horas, os militares chegaram no local para dar uma olhada também e logo saíram. Observe o vídeo com atenção e me diga o que você pensa sobre isso. Ninguém sabe dizer do que se trata esse vídeo, nem sequer tem uma ideia do que poderia ser aquilo embaixo da ponte, que com toda certeza não é uma pessoa, porque se der um zoom bem grande na imagem, verá que a criatura parece não ter uma cabeça, ou talvez ela até tenha uma cabeça, mas a posição que foi filmada não deixou que a vêssemos direito. Outra coisa que descarta a possibilidade de ser um humano são os seus movimentos muito estranhos, além, é claro, de sua alta força e resistência para passar tudo aquilo ali de cabeça para baixo, sem parar. Talvez o vídeo seja fruto de uma edição de imagem, de alguém muito talentoso, que adora pregar uma peça nas pessoas da internet, mas essa verdade só você pode assumir. Gelatina, esse vídeo bem antigo, que foi supostamente filmado no mês de agosto de 1994, na cidade de Oakville, tem deixado muita gente inquieta, tentando descobrir a sua história completa. Inclusive, as autoridades foram questionadas sobre isso, mas como sempre, ninguém falou nada a respeito, somente se esquivaram das perguntas e intimações da população. Uma estranha chuva começou a cair naquela cidade, sobre as casas dos moradores dali, que afirmaram escutar um barulho muito alto de granizo de gelo, que estava a estragar os seus telhados. O problema é que eles foram até o lado de fora para ver todo esse gelo e chegando lá não encontraram nada do que gostariam. No lugar do gelo e da neve, os moradores encontraram uma estranha gelatina transparente que estava jogada no chão e que continuava a cair dos céus. O mais estranho é que alguns moradores mais tarde foram internados com uma estranha enfermidade no hospital local, e isso obviamente deixou todos dali muito assustados. Só que outra chuva igual a essa caiu um outro dia, e isso levou mais pessoas ao hospital local, chamando assim a atenção da imprensa, que logo foi até a cidade fazer uma reportagem com diversas pessoas que alegavam que estavam ficando doentes por culpa daquela estranha chuva. Inclusive, alguns moradores guardaram um pouco dessa gelatina para mostrar aos repórteres, que também encontraram um pouco dela, ainda jogada por algumas partes da cidade. Mas quando tudo isso foi noticiado ao país, a história mudou, dizendo que somente havia caído em um local específico e não em toda a cidade, e que somente 2 pessoas ficaram doentes naquele período, nada demais. Porém, como vocês puderam ver pelas imagens, essa estranha chuva não caiu em um só lugar, e diversas pessoas a viram e filmaram nos mais diversos locais possíveis. Então fica difícil acreditar na história contada pelos jornais para todo o país, já que diversas pessoas daquela cidade dizem exatamente o contrário, e até mesmo provam isso com esses pequenos vídeos feitos em casas. Amigo perdido. Perder um animal de estimação é uma coisa bem triste e pesada. Afinal de contas, por muitas vezes, tais animais fazem parte da nossa família e são como irmãos ou filhos. E existem relatos de pessoas por aí que, logo após perderem o seu amigo, relatam ouvir sons de pequenos animais dentro de casa, como o andar deles pelo
pelo piso ou o deitar deles sobre alguma coisa, como se eles fossem visitados mesmo após a morte do seu amigo querido. E esse vídeo aqui parece comprovar tais histórias. Ele foi retirado de uma câmera de segurança de uma casa qualquer na Colômbia, ao qual o próprio dono do vídeo o enviou ao YouTube. Um cachorrinho faleceu naquela rua há alguns dias e era bem querido por todos dali. Ele tinha uma rotina diária, ao qual era saltar pelo portão da frente dessa casa e entrar no quintal da outra. E bem, foi exatamente essa rotina que as câmeras conseguiram captar. O cinegrafista não é nada bom com sua função, infelizmente, mas é possível ver claramente o momento em que algo passa de um portão ao outro, bem rápido, como se fosse mesmo um animal atravessando a rua. E se dermos um zoom na imagem, conseguimos ver o momento em que esse possível espírito salta do portão até o chão. E a reação das mulheres que estavam gravando é bem real, pelo menos pra mim. Sem contar que elas claramente falam sobre esse cachorrinho e como aquilo realmente se parece com o que ele sempre fazia, ficando emocionadas com aquilo. ¿Quién? Ay, mamá, El ¿verdad? perro lo enterraron en el antejardín cuando murió y era un perro Oh, la pequeño. verdad que blanco, Rayito también está acá, ¿no? y Rayito No, también. claro que este tiene pinta de perrito chiquito. Mírelo, mírelo, pasó, está atravesando, mami, mírelo, entró, ¿sí lo Ah, ya vio? lo vi, Sí sí, lo venía pasó de donde la ya gorda, estaba. como de allá. Fantasma no posto. Esse motoqueiro só tem um vídeo em seu canal e ele só o postou porque queria compartilhar esse evento maluco que ocorreu com ele e com as outras pessoas. Ele começa o vídeo na estrada, dando uma volta com a sua moto de alta cilindrada. E ele estava fazendo essa gravação apenas para registrar os momentos, caso precisasse das gravações por questão de segurança, não tendo nenhum intuito de virar youtuber ou qualquer outra coisa do tipo. Tanto é que o canal dele só tem esse vídeo e nada mais. Então ele vai até um posto de gasolina e após fazer várias tentativas de passar o seu cartão na máquina de combustível, algo de esquisito acontece com ele. Veja você o vídeo e tente entender o que estava acontecendo ali. Como vocês puderam notar, uma sombra de seu ninguém passa logo atrás do rapaz, que se assusta com aquilo e olha para ver quem era o dono dela, provavelmente com medo de ser assaltado, já que aquela sombra estava bem próxima dele e de sua moto, só que não existia ninguém atrás dele, o que é muito esquisito, e aquela sombra estava muito próxima a ele para ter sido feita por uma pessoa do outro lado, longe dessa bomba de combustível. E para mim não resta dúvidas de que sim, esse vídeo é real e ele conseguiu mesmo capturar um fantasma com a sua câmera, dado a situação e a reação imediata dele aos fatos. Sumiu. Um canal nacional do Panamá estava fazendo uma entrevista com esse menino dançante e tudo isso aconteceu ao vivo, não tendo como ter sido editado antes de ser mostrado ao público. O apresentador dá uma corda ao menino, que faz algo bem esquisito, para se dizer o mínimo, com ela. Veja as filmagens primeiro, para que você tenha uma ideia do que aconteceu ali. Ao dar uma volta, o menino faz com que a corda desapareça do nada em suas mãos. E sim, ele poderia ter jogado ela no chão, e como ela é branca como o chão, tal corda teria sumido de vez para as câmeras. Mas olhando bem as filmagens e dando um zoom na coisa, não dá para perceber se ela realmente caiu ou não. Então fica aí um mistério, e seja lá como for, deve ter deixado todo mundo perplexo quando ele conseguiu fazer essa proeza ao vivo para um
um monte de pessoas. A morte. Diversos seres mitológicos são descritos ao redor do mundo, e vários deles são bem, digamos que, inusitados. Mas existe um ser que foi disseminado por todo o mundo, e que quase sempre é descrito da mesma forma. Esse ser seria a morte, que anda por aí vestida com uma capa, tem apenas os ossos como corpo e carrega consigo uma foice em suas mãos, para ceifar a vida daqueles que devem ir ao outro lado. E bem, esse vídeo parece ter conseguido capturar um dos melhores registros possíveis dessa criatura mitológica, e foi gravado durante uma viagem de um casal, ao qual a esposa dele pediu para que ele fosse mais devagar, porque estava ficando perigoso demais naquela velocidade. Quando eles estavam passando por um bosque cheio de árvores altas, por diversas vezes, uma figura de roupa preta e aparentemente de rosto e mãos brancas pôde ser visto nas filmagens. E sim, eu disse diversas vezes, porque pelo menos eu consegui notar algo do tipo umas 3 vezes durante o vídeo, ao qual a terceira e última parece ter sido a mais nítida de todas. Talvez tudo não passe de uma pareidolia, causada pelas sombras das árvores e de seus caules claros. Mas repare que essa figura aparece entre as árvores em um lugar que não tem nada, aparentemente, e é minimamente estranho, dada a situação onde a mulher pede para que o seu marido ande mais devagar com a moto, temendo pela sua vida, dando motivos para que a morte estivesse ali os vigiando, esperando pelo seu vacilo. Bosques. Os bosques são meio tenebrosos, dependendo da época do ano e de sua iluminação. Se estiver em épocas frias, cheios de névoas e pouca luz, se tornam cenários de terror quase que imediatamente, principalmente por conta de todas as histórias que se passam nesses lugares. Histórias que podem ser simples, como os contos de fantasia, com criaturas mágicas e esquisitas, a histórias assombrosas, como a do Slenderman, que devora criancinhas. E esse vídeo aqui foi gravado na Costa Rica, e enviado ao YouTube pelo primo do cinegrafista. E ele nem estava no clima de terror, já que o dia estava claro e o campo estava bem livre, mas mesmo assim, algo de muito estranho aconteceu ali. Ele estava junto à sua mascote neste parque, brincando com uma corda que estava sendo puxada pelo seu cachorro alegremente, até que ele para por conta dos latidos de outros cachorros. Ao fazer isso, ele levanta as suas orelhas para prestar atenção aos ruídos, mas mesmo assim volta a brincar com o seu dono, só que não por muito tempo. Veja só. Esses sinos badalando não são efeitos sonoros produzidos por mim, e sim do próprio vídeo. E de acordo com quem gravou, tais sons vieram dessa criatura pequena, que de acordo com ele era um duende. Pela má qualidade das filmagens, não dá para ver claramente o que ele viu, e nem ter certeza da altura dessa criatura, mas pelo que dá a entender, de fato, ela é bem pequena. E o cachorro ficou até que assustado com a presença de tal coisa, já que na hora em que viu do que se tratava, ficou paralisado, e não avançou ou latiu para ela. E o rapaz também ficou muito assustado com aquilo, pois de acordo com ele, parou de filmar logo depois de ter certeza do que viu, e saiu correndo dali, junto ao seu cachorro do local, ao qual nunca mais voltou. Banshee.
Na cidade do interior, na Irlanda, estava ocorrendo algumas coisas estranhas, pois os animais de alguns cidadãos, como gatos e até mesmo os porcos, estavam desaparecendo sem deixar rastros. Eles desconfiaram de algum tipo de animal selvagem e por isso foram investigar as matas em um grupo com várias pessoas. E ao entrarem na floresta à noite, iluminando o seu caminho com apenas uma lanterna, descobriram essa criatura bizarra, de aparência nada comum. Ela tinha uma pele muito clara, sem cabelos ou pelos no rosto, e parecia estar inchada, como se já tivesse morrido e ressuscitado, ou algo do tipo. E de acordo com a lenda local, tal criatura que eles viram naquele dia seria um Banshee, que é uma criatura feminina, que só aparece em certas ocasiões. E uma dessas ocasiões é para soltar um grito assustador, ao qual avisa a todos que escutam que um de seus parentes próximos está prestes a morrer. Sobrenatural? Quem publicou este vídeo no YouTube disse tê-lo visto primeiro no Facebook e que por mais que ele o veja, não consegue explicar o que aconteceu aqui. Nas imagens, aparece um pai brincando na piscina com quem eu acho ser o seu filho. Ele estava a ponto de tirar a criança de dentro da água, após uma breve queda, quando algo estranho acontece. Preste atenção no vídeo e me diga se você consegue pegar o evento de primeira. Se você não conseguiu perceber, então te mostro novamente em um zoom agora. E dessa forma, qualquer um consegue perceber a mão que segura na perna do menino, e isso até que poderia ser alguém brincando com ele debaixo da água, mas não existe ninguém ali, de acordo com as filmagens, que deveria ser capaz de capturar o dono dela. Outra coisa que deixa claro a origem incerta disso é que o pai nem ao menos reage a tal mão, tentando desviar da pessoa ou tentando não a espremer contra a parede. Um adulto jamais teria um braço tão largo para estar do lado dos dois, e mesmo assim conseguir tocar o garoto daquele jeito. Então, a não ser que estejamos muito enganados, tal coisa realmente é sobrenatural. E ao certo, o que se passou ali, e nem ao menos o que houve parece ter sido percebido por quem estava presente naquele momento. Mas é dito que tal vídeo não passou por nenhum tipo de processo de edição, e que por isso as imagens são reais, autênticas, e que a única coisa que poderia ter causado uma filmagem dessa, sem ser algo sobrenatural, seria um erro na câmera. Porém, eu acho que um erro na câmera não criaria algo tão estranho assim. O vídeo mostra uma quadra de esportes, em que algumas crianças estão jogando beisebol, enquanto alguns pais passam pela cena, e até aí tudo bem. O problema é que existe alguma coisa esquisita logo acima de todos eles. Na perspectiva da câmera, ela está quase que encostada na parede da quadra, e não faz aparentemente nenhum tipo de movimento no começo. Tal entidade parece ter uma espécie de brilho ou uma roupa reflexiva que está refletindo as luzes presentes na quadra. Além disso, ela não tem uma aparência humanoide, mas se parece muito com aqueles fantasmas de desenhos animados. Como eu disse, ninguém percebe tal coisa ali, só a câmera parece ver a sua existência, ou talvez tudo não passe de uma ilusão de ótica causada pela má qualidade da câmera e algum objeto estranho abandonado na quadra. Conforme a câmera se movimenta, dá a impressão de que essa coisa também está se movimentando, como se estivesse jogando o corpo de um lado para o outro. Nessa tentativa, batida na porta. Esse vídeo foi gravado em uma cidade da Guatemala e foi o próprio dono da câmera de segurança quem publicou o vídeo no YouTube. O vídeo mostra uma rua cheia de carros estacionados e enquanto um carro passa por ela, algo de estranho acontece do outro lado da rua. Dá uma olhada no vídeo e veja se você consegue identificar o problema logo de primeira.
Um homem de camiseta branca que estava andando calmamente do outro lado da rua, sem qualquer tipo de explicação, some na frente da porta, como se a atravessasse. Tá bom, a porta poderia estar aberta, mas pelo que parece ela não estava. E uma porta automática geralmente demora alguns poucos segundos para ser acionada, não tendo como ele chegar e entrar assim, do nada. E sim, a má qualidade do vídeo pode ter mesmo nos enganado e nos fazendo acreditar que tal pessoa simplesmente atravessou, quando na verdade a porta realmente já estava aberta. Porém, algo de estranho acontece logo em seguida. Um homem abre a porta por dentro, sai na rua e parece olhar de um lado para o outro, tentando encontrar alguém. Pelo que deu a entender, algo bateu a porta, o fez ir lá para ver o que estava acontecendo. E isso prova que não, a porta não estava aberta e que tal coisa realmente a atravessou e fez algum tipo de barulho rápido. O vídeo a seguir mostra um homem em uma motocicleta, no que aparenta ser uma espécie de competição de habilidades, ao qual ele deveria chegar ao topo de uma montanha. O problema é que ao chegar no seu destino, algo de muito estranho acontece na sua frente e na frente de todos. Parece que a moto do homem fez com que algo que estava na floresta se despertasse do seu sono, o fazendo correr e atravessar a pequena estrada improvisada. Não é nenhum tipo de animal que eu conheça, dada a sua velocidade e aparência, e ao que tudo indica, tal sombra tem uma velocidade absurdamente incomum, me convencendo ainda mais de que foi algo sobrenatural. A qualidade das filmagens não nos permite ver mais de perto tal acontecimento, pois tudo fica muito borrado e cheio de falhas. Mas mesmo o vendo de longe, dá pra notar que o seu formato é muito esquisito. A estrada não é curta, é só comparar o tamanho da moto, que é bem grande, com o dela, para vermos que ela é bem larga. Ou seja, tal criatura, sobrenatural ou não, tem uma velocidade inimaginável, e isso por si só já é algo para se espantar. Ela passou tão rápido que, pelo que parece, ninguém ali presente conseguiu notar a sua sutil presença nessa competição. À espreita, o canal desse rapaz é exclusivamente dedicado a aventuras e exploração dos mais diversos locais possíveis, como o topo de uma ponte, por exemplo. Ou seja, não existe nada ali dedicado ao terror e ao paranormal, tomando o vídeo a seguir muito convincente de ter sido um avistamento real. No dia 1º de abril de 2017, foi publicado um vídeo em seu canal sobre uma exploração de um abrigo de guerra antiaéreo da antiga União Soviética, lugar esse que estava um caos, onde tinha até mesmo um lugar inundado por água suja. O rapaz que publicou o vídeo não percebeu nada de diferente no lugar, além do que já esperava, e nem sequer notou algo de anormal quando editou as imagens e publicou o vídeo. Ou seja, somente algumas poucas pessoas do seu público perceberam tal coisa estranha e o alertaram nos comentários. Será que você consegue fazer o mesmo? Atrás dos canos, virado diretamente para o rapaz, parecia ter a figura de alguém ou alguma coisa vestida de branco, e que parece ir muito com a figura de uma menininha com longos cabelos pretos. Talvez pudesse ser apenas uma falha na pintura ou construção, e que devido à iluminação da lanterna, um efeito estranho como esse pôde ser notado. O problema é que a luz da lanterna está sempre em movimento, e mesmo assim a figura está lá, estática, olhando por entre os canos para o explorador audacioso. Festa familiar. Esse vídeo estava sendo gravado por essa família, que sempre se reúne em algumas datas importantes ao longo do ano, e nessa data em específico, um deles ali presente estava filmando tudo para guardar como recordação. O maior foco dele era a criança, que agora é o preferido de todos, por motivos óbvios. O problema é que ela não estava nem um pouco calma
nessa situação, se mexendo muito no colo de um de seus familiares. O problema é que toda essa inquietação se acaba do nada, logo após ele ver ou sentir alguma coisa que o deixou quietinho, provavelmente com muito medo do que quer que ele tenha visto ou sentido naquele lugar. Provavelmente você não percebeu muito bem, mas existe um rosto estranho olhando para a criança, logo abaixo e atrás deles. E aquele negócio ali não é uma mulher, uma outra criança e nem uma boneca, porque não tem espaço para se colocar algo do tipo ali. Talvez pudesse ser apenas uma máscara, pois as listras no seu rosto faz parecer com uma, mas não faz sentido algum ter uma máscara naquele local onde todos sentam e que ninguém pode ver. O certo seria ela estar pregada na parede ou em algum móvel alto para que fizesse a decoração da casa. Além disso, a criança apresenta um comportamento muito estranho assim que percebe a presença daquela coisa, o olhando fixamente, como podemos ver. Se fosse só uma máscara, com toda certeza não teriam olhos que se fixam daquele jeito em uma criança, como os olhos dessa coisa aí estavam fixados. Se isso não é algo assustador e inexplicável, então eu não sei o que seria. Túnel de guerra. Durante as guerras, é comum a construção de túneis para que se faça rotas de suprimentos mais seguras ou coisas do tipo. E depois das guerras é normal que ninguém nunca mais vá até eles novamente, pelo risco de desmoronamento causado pelo abandono. Esse é mais um desses túneis, que foi construído e depois abandonado, sendo selado pelas autoridades, que deixaram diversos avisos de perigo e risco de desmoronamento no local. Esse túnel atravessa diversas montanhas da Polônia e já serviu como rota para as mais diversas atividades militares na antiguidade, sendo hoje um destino perigoso e assustador. Só que esse grupo de rapazes aqui não deu ouvido aos avisos e histórias do lugar, e nem nada do tipo. E mesmo assim, adentraram ao local andando mais de 1 quilômetro adentro na quase completa escuridão, sendo auxiliados apenas por suas lanternas, até que algo de muito esquisito aconteceu com eles, os obrigando a correr para conferir o que se passou por ali. Uma coisa com uma suposta aparência humanoide passou correndo no final do túnel, entrando logo em seguida em um outro, que é tão apertado que só poderia ser acessado se alguém estivesse agachado. Quando verificaram o túnel, não encontraram nada, então decidiram continuar com a sua exploração. Mas um de seus amigos, com o peito apertado, se desesperou e fez com que todos corressem de medo dali, sem dar nenhuma explicação de início. Depois, quando ele foi questionado sobre o que o assustou tanto assim, ele mostrou essa foto aqui, que revela outros 3 seres estranhos, que provavelmente moram ali há muito tempo. Um desses seres parece estar com a postura semi-agachada, se parecendo muito com aquele visto por todos, correndo em meio ao túnel abandonado. No primeiro avistamento, seus olhos não brilhavam como o da foto, mas o seu aspecto de aparência é muito similar a uma dessas criaturas. E este, com toda certeza, é motivo de sobra para que uma pessoa corresse o mais rápido possível de um lugar apertado e escuro quanto esse, um dia no lago. Esses amigos estavam se divertindo em mais um dia em um lago local, e já tarde do dia, um deles decidiu fazer uma gravação no momento, pedindo para que eles confessassem alguma coisa. Um dos jovens não queria ficar ali por muito tempo,
pois estava ficando escuro e, pelo visto, ele tinha total razão de querer ir embora. Nenhum deles imaginava que aquele dia se tornaria um dos dias mais bizarros e marcantes de suas vidas, se tornando parte de toda uma lenda local, ao qual eles fazem parte agora. Bora logo. Ei, pô, não, peraí, pô, senta aí que eu vou editar esse momento aqui. Vou editar esse momento. Não, peraí, falei umas confusão aqui, ó. Não esquenta não, bicho, uma parada ali passando atrás, bicho. Você viu? Não, deixa quieto, vou continuar, acho que é frescura mesmo. Não, peraí, não, esquenta não. Pode continua aí. Caralho, bicho, tu viu, Leandro? Eu vi! Bicho, cara, todo regala seca, pode... Como vocês puderam perceber, a rapaziada do vídeo é brasileira e estavam fazendo um vídeo aleatório sobre confissões para dar aquela zoada mais tarde. Só que esse ser atrapalhou tudo quando passou correndo por eles. O rapaz que gravou disse que esse ser teria aproximadamente uns 2 metros de altura e que tudo isso aconteceu rápido demais para que eles notassem algum tipo de som ou conseguissem até mesmo ver mais detalhes do que era aquela aparição. O pior é que o cinegrafista não foi o único a ver, pois um outro amigo também viu em primeira mão o acontecimento, ficando sem palavras para descrever o que seria aquilo. Basquete. O rapaz que publicou esse vídeo não quis confirmar a sua identidade e afirma que isso aconteceu com ele durante o final do seu expediente em uma escola, ao qual ele trabalha como professor de educação física. É dito por ele que, durante a época de carnaval, os professores precisam decorar e arrumar a escola para o evento, e a sua obrigação era arrumar o ginásio, que era o que ele estava fazendo nesse momento. Foi aí que uma bola saiu da escuridão, do nada, e ficou próxima a ele. Ele não deu muita atenção, até que a bola começou a segui-lo. Daí ele pegou o seu celular e fez essa gravação aqui. Ahora también se hizo basquetbolista. Qué biencito se ve. Esa que está moviendo. Esa que está moviendo, tío. No se sabe quién es. Mira. Não tenho uma explicação boa o suficiente para dar a vocês sobre o que se passou nesse vídeo, porque eu sinceramente não sei como se faz para controlar uma bola daquele jeito. Talvez alguém possa ter colocado uma máquina no interior da bola e depois terá fechado? Pode até ser, mas é muito pouco provável, porque isso dá muito trabalho e todo mundo sabe que um aluno do ensino médio não teria a paciência de fazer isso só para trollar um professor. Os jovens dessa idade preferem fazer coisas mais simples para que possam aproveitar melhor o seu tempo, e é muito improvável que o próprio professor tenha feito isso. Afinal de contas, ele não gostaria de pagar de louco para todos, correndo o risco de virar chacota na escola e até mesmo perder o seu emprego lá, por perder o seu tempo brincando com coisas tolas. Mas seja como for, é você quem decide se aquilo ali foi um fenômeno sobrenatural aleatório ou não. E achando que não se trata de um fenômeno paranormal, diga pra gente aí nos comentários qual seria a sua melhor explicação para que isso fosse possível. Roscosmos.
esse astronauta russo publicou no seu Twitter um vídeo ao qual as pessoas disseram que ele teria encontrado um buraco na sua estação espacial. O problema é que ele só fala em russo e por isso a gente só tem a tradução que as outras pessoas supostamente fizeram para o inglês. É dito pelas outras pessoas que tal buraco foi criado de propósito por alguém que provavelmente queria sabotar a nave junto com a missão. A parte boa é que aparentemente tudo está funcionando bem até então. Também disseram que as empresas responsáveis pela missão já estão investigando o local, procurando pelos prováveis responsáveis por terem feito o tal buraco e o escondido com esse pano que nem sequer foi colado direito na parte da nave. Где за накладкой мы обнаружили 2-миллиметровое отверстие, куда... Citizen Satyarthi. Esse vídeo foi supostamente filmado na China e mostra o interior de uma fábrica de brinquedos baratos de plástico, que são enviados inclusive para os Estados Unidos. No vídeo, podemos ver as crianças trabalhando como detalhistas dos brinquedos, retirando as rebarbas com as máquinas. E em um outro lado da sala dá para ver um homem sentado no chão, empacotando tudo. No final do vídeo, o cinegrafista ainda mostra uma parede cheia de caixas, todas elas com essa etiqueta roxa, que pode ser facilmente identificada por aí. O problema é que provavelmente nenhum de nós aqui no Brasil jamais deve ter visto alguma caixa parecida, para saber se esse vídeo é mesmo real ou não, confirmando assim o absurdo das imagens. Michael Manzo. Esse rapaz notou que algo muito estranho estava se passando com a neve que caiu na sua cidade. Foi então que ele teve a ideia de pegar um pouco dela e tentar queimar com um isqueiro. No moisture. No dripping. Look at this. E bem, como vocês puderam ver, o punhado de neve não pingou, derreteu, nem nada do tipo, e sim ficou escuro, como se fosse plástico ou algo do tipo. Então o rapaz pegou o mais pesado e levou esse pedaço de neve para o fogão da sua casa, que não fez tanta diferença assim em comparação ao isqueiro que ele usou antes. Isso levou o rapaz a crer que alguém estava usando uma espécie de neve artificial na região, a fim de fazer experimentos com o clima do local, já que ninguém nunca tinha visto uma neve que não derrete sobre o calor e que fica escura com o fogo. Black Hat. Essa conferência estava falando sobre a facilidade que as pessoas têm nos dias de hoje de espionar as outras, usando como exemplo esse carregador de celular, que de fato é um carregador, só que modificado. Ele foi modificado para carregar qualquer dado que seja colocado em um computador ou celular, que for plugado nele, podendo assim roubar senhas e números de cartões de créditos, além de vários outros dados pessoais. Obviamente que para manter o seu disfarce, ele ainda carrega o dispositivo normalmente, e muito bem inclusive. In this package is a sniffer. Além desse carregador, o apresentador mostrou esse brinquedo de criança que possui um rádio nele, já de fábrica, e que foi apenas modificado para abrir qualquer tipo de coisa que funcione nessa frequência de rádio, como um portão eletrônico, por exemplo. An off-the-shelf children's toy with a highly capable radio in it that can tune to quite a range of frequencies in the... A F-Research Lab. É dito por muitos que as grandes potências mundiais estão trabalhando em diversos dispositivos capazes de controlar a própria atmosfera, controlando o clima e as ondas de rádio e tudo mais o que eles conseguirem. E nos é mostrado nesse vídeo uma tecnologia capaz de gerar uma potência de 260 megawatts de energia diretamente na atmosfera de uma vez só, bloqueando todas as principais ondas de recebimento e envio de sinal, além, é claro, de causar um dano e tanto a qualquer material. Então, para fazer bom uso da tecnologia, dizem que eles planejam colocar tais máquinas em aviões de guerra, que usaram isso para destruir ou sabotar outros aviões inimigos. O problema é que ninguém sabe os efeitos que tais usos trariam para os cidadãos e para o planeta se essa arma fosse usada por todos, de forma tão simples quanto uma arma comum, Expose the Lies.
Esse canal diz ter capturado um experimento antigravitacional, feito pelo governo no meio da cidade, à luz do dia, para que todos pudessem ver. Então, para dar mais credibilidade à sua alegação, o responsável pelo canal ainda distorceu o áudio, dando a entender que o helicóptero estava de fato voando com algum tipo de tecnologia antigravitacional. Obviamente que não é verdade essa tal alegação. Tudo isso ocorre por conta da câmera utilizada na gravação e do próprio helicóptero, que gira as hélices na mesma velocidade que a câmera retira as fotos. E para quem não sabe como uma câmera filma, aqui vai uma breve explicação. Ela retira várias fotos muito rapidamente. Geralmente elas capturam 30 fotos por segundo, mas as mais modernas e comuns conseguem capturar 60 fotos por segundo. Por conta desse modo de captura, as hélices do helicóptero parecem estar paradas, quando na verdade elas estão de fato girando na mesma velocidade que a câmera consegue retirar as fotos, criando esse efeito. CTN Technology News. Esse canal diz que vai provar a todos o que muitos governos não querem que a população em geral saiba, que deixar um objeto invisível é mais fácil do que parece. Ele primeiro mostra o tubo dentro da água e nos mostra que nada acontece nesse caso. Então ele troca a água por óleo vegetal e após mergulhar o tubo dentro do líquido, ele simplesmente some. A ideia dele é dizer que provavelmente os militares já sabem desse uso, que o óleo tem para distorcer a luz ao redor dos objetos, e que provavelmente já estão pensando em um jeito de usar isso, se é que já não usaram. CTN Technology News, novamente no mesmo canal, que supostamente tem um vídeo capturado em 1959, ao longo das praias de Nova York, que nos mostra uma espécie estranha de criatura morta que foi levada pela maré até lá. Pelo que dá para perceber, a criatura é pequena, possuindo pernas bem curtas e um tronco bem largo, e o seu corpo parece ser composto apenas por músculos. O vídeo não nos mostra o rosto da suposta criatura, apenas esse ângulo de visão, o que é bem estranho. E o mais estranho de tudo é que a criatura parece estar queimada e seca, não fazendo o menor sentido. Alien. Esse vídeo foi supostamente filmado em uma entrevista com um alien, capturado em alguma base militar. No começo, o entrevistador pergunta para a criatura sobre o que ele estava fazendo aqui, e ele responde que está observando. Então eles perguntam sobre a origem da criatura, de qual planeta que ela veio, e para nossa surpresa ele responde que veio daqui mesmo da Terra, só que no nosso futuro. Ele ainda conta que uma guerra aconteceu e que poucos sobreviveram, e esses poucos já morreram há muito tempo, originando eles. Mas não dá para entender quase nada do que eles falam, porque é tudo sem muito sentido ou senso, além, é claro, do vídeo ter uma cara de ser fake, principalmente o seu final, que acaba dessa maneira tão estranha e com esse efeito sonoro barato, que se parece com um macaco gritando. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!